Uma pessoa pro aborto tem sempre uma coisa contra o aborto. Do ponto de vista moral, ela percebe que ela pode achar que é um direito, como eu acho que é um direito, que temos de ter na nossa sociedade. Agora, não é uma coisa, não é do género, olha pá, nem sabes o que é que eu fui fazer ontem. Pá, tomei 2 cafés. E pá, depois fui fazer um aborto, almocei um bocado mais tarde. Então, Fica violento, não fica? há aqui qualquer coisa na frase que entendes. E tu és pró-aborto. Portanto, há aqui qualquer coisa que dá um peso ao caso. Exatamente. E que nós temos, todos nós, acho eu, um quê de contra. Definitivamente. A questão é que Exatamente. é uma coisa muito complexa. Nós não somos todos contra o aborto. Alguém abortava uma criança de 38 semanas dentro da barriga? A questão não é, mas sabes o que eu quero dizer? A questão não é por aí. A questão é, se matares o bebê um dia depois de nascer, aparece na CMTV e é o crime mais hediondo do ano. Apanharam um bebê no lixo. Lógico. Mas então, e se matares o bebê um dia antes de nascer? Já não era. Entendes o que eu estou a dizer? É óbvio faz que as sentido? pessoas... Faz sentido? Claro que não faz sentido. Quer dizer, mas isso também não quer dizer que sejas contra o aborto. Entendes o que eu quero dizer? Sim, Quer dizer que tens sempre o seu quê de percepção da importância do que se está a falar e da profundidade do que se está a falar. Há pessoas que têm uma profundidade diferente, até por causa da componente religiosa, familiar, experiencial. É diferente olhares para o aborto, se calhar, depois de teres filhos. Isso é. Então não é? Eu acho que sim, eu acho que um pai ou uma mãe vai olhar para o aborto uma coisa diferente, não é? Porque, pronto, não vale a pena explicar bem às pessoas que não têm filhos. Tenham filhos e depois vocês entendem logo a priori. A questão é, entendes? É estúpido não podermos ter a nossa opinião. Mas agora à vontade, pensa nisto. é a minha opinião. Mas sabes o que é que não podes ter opinião? Porquê? Eu vou-te explicar porquê. Porque quando eu digo assim, eu sou contra o aborto. Agora imagina que tu fizeste um aborto. O que é que tem? Tu não percebes o que é que eu estou a dizer. A razão porque eu sou contra o aborto é porque é matar bebés. Então eu estou a afirmar que tu mataste um bebé. Ok. Isso não é uma sensação muito boa. Achas que as pessoas levam assim a peito? Eu acho que sim. Eu Eu levava. É Porque assim, repara, tu achas? refugias-te na cena de eu não matei bebé nenhum. Eu fiz um aborto. Não é? Mas há uma pessoa que diz assim, não, desculpa lá, tu mataste um bebé. Tu mataste um ser humano. E tu és aquelas pessoas que em relação ao aborto és mesmo contra o aborto em todos os casos? Mesmo em caso de um problema de saúde do bebé, do feto? Problema de saúde como? O bebé tem um problema de desenvolvimento, tem um problema de desenvolvimento qualquer. Eu acho que se nós vamos matar um bebé que tem um problema de desenvolvimento na barriga, Sim. eu acho que também devíamos matá-lo quando ele já saiu da barriga. Ok. Não vejo uma distância muito grande. A diferença é uma passagem, é a pele. Estás a perceber? Ok. Não, eu respeito a tua opinião, eu não concordo. Claro, eu não concordo, não é óbvio. Exato. Mas, por exemplo, o pessoal pergunta... Mas isto também é a conversa da tanga, porque o pessoal para o aborto fala do caso de violação, do caso Lógico, mas por exemplo... da saúde da mãe, do caso da saúde do feto, e depois a percentagem de abortos que encaixa nestes casos é baixíssimíssima. Era isso que ias falar. Não é? Era. Ou seja, é dizer, Miguel, tu és contra o aborto. E estes casos? Estes casos são irrelevantes. São 5%. Ou seja, não é 5%, é tipo 0,2%. Estás a perceber? Ou seja, vamos falar primeiro nos 99% dos casos que são abortos de conveniência, não é? Mas pensa nisto. Tu com a dimensão que tens e com a... Uma coisa que dizem muito, desculpa interromper, é do tipo, e vamos deixar uma criança nascer sem condições? Isto é eugenia dos ricos. Ou seja, como é rico, tu podes nascer. Mas o bebê vem de uma mãe pobre, aí já não vamos deixar nascer. Não faz sentido, ela não vai ter condições. Isto é eugenia dos ricos. Percebes o que eu quero dizer? Tu podes esticar isto para todos os lados. Entendes? Eu acho que isto pode esticar isto para todos os lados. Portanto, o ponto que eu ia levantar é a tal coisa. Eu posso ter a minha opinião acerca do aborto, mas eu não me preocupo muito com ela. Porquê? Porque a minha opinião conta muito pouco. Então, e nem é propriamente uma opinião muito bem fundamentada. Porquê? Não, pode ser só a tua opinião e tem valor por ser a tua opinião. Está bem, mas tem pouco valor. Porquê? Porque eu não penso nisso. Eu sou uma pessoa... Nunca acionas uma coisa dessas. Mas portanto, agora é uma coisa pensa, que não faz parte da minha vida na primeira pessoa. Mas tu não te identificas com a miséria? Não te identificas com a pobreza? Quando vês uma pessoa a sofrer? Claro. Da mesma forma podes te identificar com uma criança que perde o direito a viver. Estás a perceber? Não, eu tenho a minha opinião. É óbvio que eu achei... Aliás, eu já votei no referendo do aborto. Eu sou velho o suficiente para já o ter feito, não é? Na altura do... Pode-se fazer, mas não se pode. Lembras desse meme, não é? Pode-se fazer, mas não acontece nada.
Eu sou desse tempo. Mas eu lembro-me de ter discussões com os meus familiares, discussões no bom sentido, para tentar chegar a um consenso para eu perceber o que é que eu deveria fazer, porque havia razões para eu dizer que não, havia razões para dizer que sim, mas tínhamos que chegar a um consenso. Mas olha, mas é preciso... E também, se calhar, mas o engraçado é que a lei nunca vai ser perfeita. A não ser que seja ideologicamente extremista, do género. Nunca. Ou sempre. Eu não sei se nunca vai ser uma lei perfeita. A lei, se manifestar a vontade de uma população, vai ter sempre não vai ser sempre objetivamente moral, vai ser uma coisa de o que é que nós achamos, ou o que é a minha opinião. Eu tenho muitos problemas com o aborto. E valorizo muitas mulheres. Eu acho que as mulheres têm todos os direitos do mundo e acho que os homens deviam trabalhar o dobro de tempo e as mulheres não deviam. Eu sou assim, eu acho que é a cena. As mulheres, se quiser trabalhar, trabalhavam, mas um bocado como a Suíça, trabalham quando lhes apetece, estás a ver? Para se concentrarem, no meu entender, na sua maior skill, que é conseguir ter filhos. Um gajo, por muito que tente, esta cena não funciona, não é? Isso é uma coisa muito republicana, já conservadora, super de a nossa sociedade está a degradar-se porque as nossas mães estão a trabalhar e não estão a criar os meninos. Eu não sei, já olhaste os indicadores? Mas os indicadores alguma vez, desde que eu nasci, foram bons para alguma coisa? Eram muito melhores na altura. Mas em quê? Mas estávamos sempre a minha geração era a rasca. Mas não é isso que eu estou a dizer. Tu repara, a este ritmo, daqui a 100 anos não há portugueses, mano. Está bem. Não há portugueses como assim? Ou seja, porque tu precisas ter 2.2 filhos por mulher para conseguir manter o mesmo número de pessoas. Se tu tens 1.2, tu caminhas lentamente para a extinção. Ok? Ok. Tudo bem, podes aceitar. Não é uma questão de aceitar ou não, entendes? É vida. Não é bem a vida, entendes? Eu não vejo assim. Eu vejo que é tipo, há alturas da nossa sociedade em que ter filhos é mais fácil do que noutras. Completamente. Pronto. Ou seja, e foi o sistema que está instalado é que torna muito difícil, porque as pessoas queriam filhos, as pessoas queriam mais filhos. Mas é muito mais difícil na China do que aqui, do ponto de vista social, e mesmo, não há escassez de chineses, pá. Não quer? Eles têm um problema de naturalidade. Não, mas eles estimam que está-se a perder. Eu sei. Eles têm um problema de natalidade. Mas quase todo o mundo tem. Neste certo, momento, o ocidental. O mundo ocidental sim, e a China também. A China tem um problema muito grave. Mas não tem falta de chineses. E os japoneses já estão. Não tem falta de chineses porque sim, o Japão é diferente. Já está muito mais avançado na problemática. Mas a questão é, pensa assim, eles mas não eu não acho que isso seja responsabilidade só da mãe, pá. Não, eu não disse que é a responsabilidade da mãe. Eu acho que é a responsabilidade de toda a sociedade. Ou seja, como é que podes pedir... Diz-me hoje, como é que eu posso pedir hoje a um casal para ter 3 filhos? Eu estou a trabalhar para ter o terceiro, pá. Mas repara, por exemplo, mas já estás com a vida estabelecida, tens sucesso. Mais ou menos. Olha que a minha vida é muito instável, pá. Olha mas tens coragem. No trabalho que eu tenho... coragem. Não, tens que ter. Mas a tua mulher trabalha? Não. Quer dizer, trabalha para mim. Mas pronto, facilita a vida. Concordas? Ela começou a trabalhar para mim exatamente por causa disso. É um bocado o modelo suíço. Tu usas um bocado o modelo suíço. Por isso é que eu estou a dizer, por isso é que eu estou dentro deste paradigma. Eu não quero ser hipócrita. Apesar de eu não ver uma interligação entre a mulher trabalhar e o facto de termos menos filhos, porque eu acho que há tantos outros fatores, e acho que dois pais que trabalham, por exemplo, 2 pais que façam dinheiro, têm os filhos que querem. Exato. Entre aspas. Sim, mas depois começas a pensar na questão também do tempo, de estás a ter filhos para não cuidar deles, também não serve grande coisa, não é? Entre aspas, que querem, depois tens uma data de premissas que te fazem querer mais ou menos. Mas eu não estou a pôr o problema de ter filhos nas mulheres, atenção. Mas sem fugir à tua pergunta. Eu acho que as mulheres, aliás, em toda esta história, as mulheres são sempre a parte que sofre mais e é mais fraca. E mesmo tudo que seja estas políticas de ideologias de género e tudo, é a mesma cena. É tudo uma luta contra as mulheres. Existe um ódio das mulheres. Tenho certeza absoluta. Tu vês isso assim? Diz-me uma coisa. As mulheres, eu transformo numa mulher e então já podia ter uma carreira profissional desportiva. Mas agora imagina... Onde é que tu vais entrar? Onde é que nós entramos se for ao contrário? Qual é a mulher que vai conseguir competir desportivamente contra... Diz, eu agora sou um homem e agora tenta ganhar alguma coisa. Já vamos discutir isso se tu quiseres. Eu tenho uma opinião... Mas olha, nós nunca temos estes temas, mas é engraçado, é que tive que vir o Zorlac aqui para falarmos no aporto. Um tipo de esportes de Counter-Strike. Mais nada. Exatamente. Podes falar desse tema se quiseres. A questão é, eu também tenho a minha opinião. Eu tenho a minha opinião acerca de tudo. Por mais ignorante que seja. Exato. Agora, a questão é,
Em relação ao que estavas a dizer, não quer ser hipócrita, a minha mulher começou a trabalhar comigo por várias razões. A primeira foi porque tinha um trabalho precário. Isso. A segunda foi por uma questão de qualidade de vida relativamente à preparação de podermos ter crianças. Isso. Porque nós sabemos que é muito chato para um pai, para uma mãe. O puto adoece, não pode ir para a creche, tem febre, não sei o quê, tens de ligar para o teu trabalho, faltas uma semana, depois voltas 2 dias e o puto já está com tosse outra vez e não sei o que, não sei quando. Por causa disto, estão os putos todos doentes na creche mais tempo do que o que deviam, a passar as doenças todas uns aos outros, por isso é que se chama infetário, correto? Porque os pais não os podem ter em casa quando eles estão doentes, etc. E depois entras ali num loop em que depois levas bocas no ambiente de trabalho, é do teu chefe, é do teu colega. Claro. Se fosse assim, isso bem, se fosse assim com os meus tinha tido 5 e não sei o quê, estás a ver? Esse tipo de bocas à tuga, ou à tuguinha, pá. Portanto, é óbvio que é difícil, e foi disso que eu quis fugir, porque eu não quero que a minha mulher sinta isso na pele. E a minha ideia, o meu trabalho é, primeiro, garantir que ela esteja bem, e o meu objetivo é que, se ela estiver cansada, é por causa dos miúdos, se ela estiver chateada, é por causa dos miúdos, se ela estiver irritada, é por causa dos miúdos. Portanto, não há nada que a irrite, que a chateie, que a canse, sem ser os miúdos. E se assim for, ela está feliz e os miúdos estão o melhor possível. Mas ela está cansada na mesma. É óbvio que se vai cansar. Porque os miúdos também digo já, não é? Exato. É impossível. Mas agora, isto quase tudo... Mas cansa-se por uma coisa que tem retorno. Exatamente. E que tem muito valor. E que é a a sua proximidade família. com as E a crianças. família. Exatamente. Não Portanto, é? esse Ou seja, é o meu trabalho. tu já reparaste? Quer dizer, é aquilo que eu me foco. Esta ideia de que tu largaste o trabalho para a tua família para ir trabalhar para um patrão, para mim não faz sentido nenhum. Estás a perceber? Ou seja, eu prefiro trocar o tempo e a dedicação que eu podia dar à minha própria família, para, não é? E não, eu quero é ter uma vida profissional. Percebes o que eu quero dizer? É assim, para mim não faz sentido. Eu aceito a tua opinião. Mas não estou a dizer que toda a gente tem que pensar da mesma forma. Ora, aí está. É isso mesmo. Eu acho que isso depende... eu acho que nós, como sociedade, temos de estar preparados para aceitar a decisão. Lógico. Todas as pessoas pensam de formas diferentes. Exatamente. E depois não se esquecer que nós, homens e mulheres, eu percebo de onde é que tu vens e eu concordo contigo nesse aspecto. Nós somos diferentes. Mas nós somos mais parecidos do que diferentes. E nós temos de ter isso em consideração também. Portanto, acho que cada pessoa é cada qual. E as pessoas têm que tomar as suas decisões em relação à sua vida, às suas escolhas, às suas prioridades. Mas repara, hoje não achas que se fores um casal que tem um filho ou 2, trabalhas, tens que cuidar da casa e tens que cuidar da família, é quase preciso ser uma espécie de super-herói? Tu já viste a quantidade de responsabilidade que tens sobre ti? Super-herói era o meu avô que esteve na Guiné desde o primeiro ao último dia de guerra. Ainda fez meia dúzia de filhos, não? E não fez 2, mas tinha já um deles vivo. Tinha o meu pai vivo. E isso é que era, isso é super relevante pensar nisso. A minha avó pensava todos os dias se ele se passava o dia ou não. Ele lá pensava todos os dias se passava o dia ou não. Entendes? Os problemas de antes e depois os problemas de depois e depois os problemas de agora e os problemas da amanhã. Portanto, eu não tenho esse tipo de mentalidade. Entendes? Sim. A tua mente está sempre direcionada para o pragmatismo. Exatamente. E tu vais sempre buscar coisas que são relevantes. Exatamente. E eu gosto dessa também maneira tenho de pensar. a minha ideologia. Portanto, também sou a favor da liberdade das pessoas. E não me gosto de meter nisso. Não gosto de meter nisso. Mas também tenho a minha opinião. Custa-me algumas coisas. Por exemplo, a gente fala aqui de aborto durante 5 minutos. Uma conversa supérflua, leve, cada um com a sua opinião. Exato. Mas a gente nunca vai falar do sistema de adoção aqui. Achas que não? Podemos falar. Pois podes. Mas quantas vezes é que tu vês pessoas a discutir aborto e quantas vezes é que ouves alguém a puxar o sistema de adoção? Eu tenho amigos que adotaram. Todos eles tiveram que subornar alguém. Exatamente. Certo? Aquilo não funciona. Mas, por exemplo... Mas depois o que se vê há falta... isso era porque queriam um menino branco. Porque se fosse de outra cor ou de outra etnia ou não sei o quê, já era fácil. Não é. E depois ainda tens pressão, porque com a tua idade aumenta. Portanto, tu com 30 anos tens uma capacidade, tens um valor como potencial pai adotivo que perdes se tiveres 50. Portanto, o tempo corre contra ti e o sistema é péssimo no tempo. É péssimo. Péssimo. É péssimo para as crianças, é péssimo para os pais que querem adotar, porque podem, porque querem, porque precisam, pela razão que for. Isso. É péssimo para tudo. Ninguém fala desta porcaria. E está toda a gente... Hoje estão vários tipos a ser subornados, mas de certeza absoluta. Se eu tenho 3 amigos
com conhecidos, Completamente. com filhos adotados e todos subornaram alguém, como é que eu vou... Pensa, Eu acho podemos falar de eutanásia. eu acho que adotar uma criança é 10 vezes mais difícil do que ter um filho. Ou seja... 10? Ou 100 vezes, não é? Pois, Ou seja, és muito otimista. Exatamente. Se for 10. Tu tens razão e o pessoal pensa assim, não sei o que mais... É mais fácil vir para aqui do Bangladesh do que adotares um português que precisa de ser adotado. Exatamente.